Vamos lá, então. Só antes de ler, presidente, uma questão de ordem, eu acompanhei... Questão de ordem, deputado Joamin. Até para me atualizar aqui e substituir o deputado Silvio Altair, já que algumas manifestações aqui ainda são do deputado Silvio. Na verdade, na hora, como eu acompanhei pela televisão e não presencialmente, eu vi que o deputado Bruno se manifestou contrariamente, e quando o deputado Júlio se manifestou, para quem estava acompanhando pela televisão, o microfone estava desligado. Então, eu acredito na palavra de vocês, para mim isso basta. Mas eu tenho algumas, já que o senhor vai ler o relatório, eu ia pedir a mesma coisa que o deputado Lima pediu, eu tenho alguns apontamentos aqui que a própria consultoria da Casa fez depois dessa medida provisória passar pela CCJ, e eu faço parte da CCJ, então para não discordar de algo que eu até já votei, até porque na CCJ eu votei pela admissibilidade, eu gostaria que você, quando for ler o relatório, pudesse se fixar em 3 pontos na sua explicação, deputado, para a gente conseguir entender melhor. Nos apontamentos que a consultoria da Casa fez, 3 tópicos são os principais que precisam ser respondidos, até para que eu possa me manifestar. Primeiro, que a Secretaria de Saúde não demonstrou a exposição de motivos e a relevância e urgência da matéria, que se justificasse tratar de medida provisória. Abro aspas. Como se pode constatar, a exposição de motivos da presente matéria carece de elementos fundamentais que demonstrem ainda que, minimamente, a relevância e urgência para a adoção de MP. O outro ponto que mereceu destaque da consultoria é sobre a real natureza da verba. Na MPV é chamada de verba indenizatória. No entanto, ainda que assim denominada, analisadas as jurisprudências do STF, Tribunal de Contas, legislações sobre o tema e o próprio Portal de Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, tem-se que verbas indenizatórias são as parcelas como o auxílio alimentação, vale transporte, creche, indenização pelo uso de veículo próprio, ajuda de custo, etc. O que entende a consultoria, e concordo com ela, não ser o caso da retribuição por gestor hospitalar, o RGS, pois a mesma, em suma, é gratificação por desempenho e produtividade. Dito isso, algumas coisas devem ser consideradas. Sobre as mesmas, devem incidir tributação, servidores que recebem seus vencimentos na forma de subsídio, não podem ser contemplados. E o terceiro tópico, desculpa me estender, deputado Marcos, é destacado e o priorizado pela consultoria, que foi a pedido do deputado Bruno, é o aspecto financeiro, analisado se a MP atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, precisamente ao artigo 16. Então, já que a Vossa Excelência vai fazer a leitura, e dado o seu conhecimento puder enfatizar esses 3 tópicos, eu agradeço. Deputado Joamin, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, com relação ao relatório e o voto, eu já o fiz na reunião passada. Não, presidente. Perfeito. Mas como houve a diligência, não há resposta aí da Secretaria? Sim, há resposta. Tá. Mas quanto ao meu relatório e voto, isto já está acostado e mantenho o relatório e voto. Segundo a questão que Vossa Excelência levanta, quanto à constatação de relevância ou não e urgência ou não da edição da medida provisória, não cabe à Comissão de Finanças, porque a Comissão de Finanças examina o mérito da questão. A admissibilidade, relevância e urgência cabe à Comissão de Constituição e Justiça. E nós não podemos mais retroagir, né? A não ser que o próprio primeiro secretário da Casa tome essa decisão, né? Então, não vejo problema. Agora, o que posso ler para Vossas Excelências é a devolução do diligenciamento da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Fazenda. Perfeito. Isso me basta. Ok. Então, vamos lá. Secretaria de Estado da Saúde, né? Processo número 0085-20/2022, Secretaria de Estado da Saúde. Parecer jurídico, diligência a respeito da medida provisória 248, que altera as leis 16.160 e 16.465, estabelece outras providências, oriundo da Comissão de Finanças e Tributação da ALESC. Do relatório, trata-se de ofício número 521 da Casa Civil, por meio do qual solicitou-se exame e a emissão de parecer a respeito da medida provisória 248/2021, que altera as leis 16.160 e 16.465, estabelece outras providências, oriundo da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. É a síntese do necessário. Com efeito, esta Secretaria de Estado da Saúde, em atenção ao mencionado ofício, vem por meio deste apresentar as informações dos estabelecimentos solicitados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em razão da edição da medida provisória 248/2021.
De forma preliminar, antes de se adentrar aos questionamentos encaminhados pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, há de se frisar que consta no artigo 72, inciso 1 e 2 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa que, artigo 72, são os seguintes os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo, entre outros, exercer sua função legislativa. Inciso 1. Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos, ou emendas sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Inciso 2. Admissibilidade da medida provisória de veto e de proposta de emenda à Constituição. Logo, malgrado a diligência recebida, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável à medida provisória 248, o qual foi aprovado na reunião do dia 15 de 3 de 2022. Abre aspas ainda. No mais, a MP tem tablado afigura-se em harmonia com a ordem constitucional vigente nas vertentes formal e material, notadamente os artigos 24, inciso 12, 25, parágrafo 1º e 196 e seguintes da Carta Magna. Ante o exposto à luz dos regimentais artigos 314, 72, inciso 1, 2, voto pela admissibilidade total na conformidade da tramitação processual medida provisória 248 deste Parlamento, que foi da CCJ. Presidente, o senhor leu aí o parecer da resposta da saúde? Estou lendo. É o que consta no parecer da saúde. Inclusive, a própria nota técnica 071/2022, que fundamentou a presente pedido de informações, reconhece que a admissibilidade da MP 248/2021 já foi superada. É o que eu disse ainda há pouco. Cabia à Comissão de Constituição e Justiça, que já o fez. A nossa de mérito. Entretanto, abre aspas ainda, né? No que diz respeito aos pressupostos de relevância e urgência, conquanto já superada a fase da admissibilidade, parece-me adequado consignar nesta peça que aparentemente não foram demonstrados nos autos. Ou seja, não foi constatado na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, com a devida vênia, entende-se aquela Secretaria de Estado da Saúde, que esta nobre Casa Legislativa, por meio da comissão competente, isto é, da Comissão de Constituição e Justiça, já deliberou e aprovou as questões trazidas na presente diligência. Dos requisitos formulados. Não há nos autos, em especial na exposição de motivos, a demonstração expressa e cabal da coexistência dos pressupostos constitucionais da relevância e urgência para o efeito da adoção da MP em referência da Constituição do Estado, que é o artigo 51, que é a competência privativa do governador. Omissão processual que não foi sanada, conforme delineado no item 1.1 e 1.6 supra. Preliminarmente, cumpre mencionar que a alteração legislativa em comento foi inicialmente tratada nos autos do processo 180612/2021, o qual deu origem ao projeto de lei 0473.3 de 2021, que altera dispositivos da Lei 16.160 e também da 16.464, e estabelece outras providências. Ocorre que o aludido projeto de lei não recebeu o necessário trâmite em tempo hábil para votação nesta Casa Legislativa, ainda em sessão legislativa de 2021. A premência de apreciação, ainda naquela sessão legislativa, se justificava pelo fato de que o projeto de lei possuía reflexos da remuneração dos servidores, logo havia reflexos financeiros no orçamento do Estado para o exercício de 2022. Conforme o artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, a concessão ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta, deve obrigatoriamente estar autorizada na lei orçamentária anual. Assim, na hipótese de se ter que se aguardar a apreciação do referido projeto de lei e na eventualidade de sua aprovação apenas na sessão legislativa de 2021, os servidores beneficiados da alteração teriam que aguardar até 2023 para o fato de receber o incremento remuneratório. Não há como se olvidar o fato de que os beneficiários da alteração legislativa se tratam de servidores da saúde, a área de serviço público indubitavelmente mais impactada e demandada nesses 2 anos em decorrência da pandemia da Covid-19. Logo,
com vista a evitar. Eu posso pedir para a deputada Marina ler um pouquinho? Eu peço desculpa, mas tem um problema de vista. Por tudo isso, fica caracterizada a urgência da medida provisória editada, vez que os servidores em questão não poderiam ser tolhidos do seu reconhecimento e adequação financeira remuneratória por mais um exercício. A relevância da referida MP decorre, primeiro, da justiça social para com os profissionais e servidores da saúde, que enfrentaram a maior crise sanitária da modernidade, e, segundo, do caráter profissionalizante de incentivo à produção médica dentro do Sistema Único de Saúde. Embora o Estado de Santa Catarina tenha, em razão da dedicação dos servidores e profissionais da saúde, uma gestão considerada como modelo por entidades externas, não há como se imaginar que 2 anos dos serviços de saúde voltados principalmente para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 não gerariam efeitos colaterais nas demais políticas de saúde. Assim, em que pese ter se encerrado a pandemia de Covid-19, os serviços de saúde e os servidores seguem enfrentando os reflexos do enfrentamento, razão pela qual torna-se imperiosa a suplementação da oferta e da produção médica. Ademais, reitera-se as razões trazidas na exposição de motivos da MP 248/2021, apresentada anteriormente, em que a SES menciona, abre aspas, necessidade de adequação de indicadores qualitativos de produção que possam mensurar as atividades realizadas dentro das unidades hospitalares dessa pasta em todos os setores, bem como a inclusão dos gestores da SES Santa Catarina, anteriormente não beneficiados pela atual lei. Ou seja, essa mudança visa tornar mais profissional a gestão em saúde no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e ainda da necessidade de reformulação dos indicadores de produtividade dos médicos reguladores devido às constantes judicializações e o subsequente impacto financeiro aos cofres públicos. Fecha. Por essas razões, diante da premente necessidade de se editar essa importante norma, não restou outro remédio legislativo a não ser a adoção da medida provisória, cuja relevância e urgência restam acima demonstradas. B. Artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º da medida provisória aparentemente padecem do vício de inconstitucionalidade material, por afrontar, em última instância, os princípios constitucionais da legalidade e moralidade descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal, consoante assentado nos itens 1.7 e 1.17 supra, razão pela qual, a meu juízo, a matéria não merecia ter sido admitida totalmente nesse Parlamento. Atinente ao presente ponto, aparentemente a nota técnica número 071/2022 embasa o seu juízo sem considerar questões elementares de hierarquia das normas jurídicas no direito brasileiro e da competência legislativa. Em suma, a nota técnica número 071/2022 levanta a questão sobre a caracterização das verbas tratadas na medida provisória 248/2021 como indenizatórias, trazendo à baila, num primeiro momento, doutrina do ano de 1999, da ilustríssima, à época, procuradora Carmen Lúcia Antunes Rocha. Cabe aqui relembrar que a doutrina, dentro do formato adotado pelo direito brasileiro, se trata tão somente de conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores e juristas que, no caso, servem de base para o direito. Ocorre que a medida provisória 248/2021, em seu escopo, não altera ou caracteriza nenhuma verba como indenizatória ou remuneratória. Tal configuração já está estabelecida no texto original da Lei 16.160, de 7 de novembro de 2013, cujo teor está vigente e produzindo efeito desde a sua publicação, ou seja, há quase 10 anos. Abre aspas, artigo 6º. A RPM de natureza indenizatória é devida aos servidores ativos ocupantes do cargo de analista técnico em gestão e promoção da saúde, na competência de médico, inclusive aos admitidos em caráter temporário nessa função, em exercício nos órgãos e nas entidades mencionadas nos incisos do caput do artigo 1º dessa lei, que executem serviços profissionais relativos aos procedimentos de baixa, média e alta complexidade.
Artigo 13º. Fica criada a retribuição por gestão hospitalar, RGH, de natureza indenizatória, devida aos ocupantes dos cargos de provimento em comissão elencados nos incisos do caput do artigo 12º dessa lei. Fecha aspas. Isso é, com a aprovação ou não da MP 248/2021, o caráter indenizatório da retribuição por produtividade médica, RPM, e a retribuição por gestão hospitalar, RGS, se mantém, pois estão previstos em lei, cujos efeitos não podem ser cessados ou alterados por mera doutrina. Considerar que um texto doutrinário, em que pese a atual posição do doutrinador, fosse hábil a revogar ou tornar inconstitucional lei devidamente promulgada e sancionada, além de contrariar a hierarquia das normas do direito brasileiro, artigo 4º da LICC, esvaziaria a importância e o protagonismo das casas legislativas, entendidas como a Casa do Povo, na sua função de regulador do convívio dos cidadãos. Além disso, especificamente ao item 1.15, quando trata de inconstitucional a percepção da GDPM, que tal afirmação não prospera, uma vez que, diferentemente da RPM e RGS, a GDPM é considerada verba remuneratória, como estabelecido no artigo 5º da Lei 16.160 de 2013. Abre aspas. Artigo 5º. A GDPM, de natureza remuneratória, é devida aos servidores ativos ocupantes do cargo de analista técnico em gestão e promoção de saúde, na competência de médico, inclusive aos admitidos em caráter temporário nessa função, em exercício nos órgãos e nas entidades mencionadas nos incisos do artigo 1º dessa lei, que executem atividades de baixa, média e alta complexidade. Fecha aspas. Avançando na fundamentação do juízo da nota técnica de 071/2022, num segundo momento, essa traz como fundamento de ilegalidade do caráter indenizatório da RPM e RGS legislação federal, a qual aplica-se exclusivamente aos servidores públicos federais, ao passo que a legislação estadual mencionada trata apenas de hipóteses de verbas indenizatórias, não podendo se confundir com o rol exaustivo das verbas indenizatórias pagas a servidores públicos estaduais. Assim, se aparentemente as questões sobre a relevância e urgência da MP 248/2021 já estão superadas através do parecer aprovado da CCJ, essas relativas ao caráter indenizatório da retribuição por produtividade médica, RPM, e retribuição por gestão hospitalar, RGS, se encontram ainda mais avançadas, pois já foram objeto da Lei nº 16.160 de 2013, que está em vigor e produzindo efeitos há quase 10 anos. Letra C. No tocante aos aspectos orçamentário e financeiros, a MP não satisfaz adequadamente a condicionante estabelecida no artigo 16.1 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 4º-A, 1 do Decreto 2.382 de 2014, merecendo por parte do governo esclarecimentos ou novos cálculos relativos à repercussão financeira real que advirá com sua implementação consoante aos fundamentos expressados nos itens 2.1 e A2.7 acima. Como já esclarecido acima, o projeto de lei 0473.8/2021 não recebeu o necessário trâmite em tempo hábil para votação ainda na sessão legislativa de 2021-2. Entretanto, todos os aspectos orçamentários e financeiros foram tratados nesse projeto, como se depreende da análise do processo da SES 180612 de 2021, o qual remete à Secretaria de Estado da Administração 14488 de 2021, em que foram satisfeitas todas as normas e cálculos acerca da repercussão financeira, restando aprovada pela deliberação GGG número 1801 de 2021. Dito isso, considerando o fato do projeto de lei ser idêntico à medida provisória que se pretendia aprovar, foram utilizados todo o embasamento legal e os cálculos de repercussão financeira do projeto de lei na instrução da medida provisória, visando dar celeridade na tramitação desta. Entretanto, a competência para se manifestar frente a esse quesito é da Secretaria de Estado da Fazenda. Contudo, se fez imperioso à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina apresentar os esclarecimentos acima. Letra D. No mérito, por conseguinte, ante os termos das conclusões assentadas nos itens A, B, C,
acima, a MP contraria o interesse público. Com a devida vênia e diante de todos os argumentos fáticos trazidos, entendemos que a medida provisória 248/2021 preenche os requisitos de constitucionalidade e atende ao regramento orçamentário financeiro vigente, portanto, não contraria o interesse público. Conclusão. Limitado ao exposto, essa consultoria jurídica entende que restou caracterizada a urgência da medida provisória 248/2021 nos termos da fundamentação exposta. É o parecer do procurador Rafael Silva, procurador do Estado de Santa Catarina, e do secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto. Senhora deputada, senhores deputados, passo a devolução do diligenciamento assinado pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Diz o seguinte: cumprimentando-o cordialmente, em face da solicitação de análise e manifestação acerca do ofício 520, que trata de parecer exarado pela Comissão de Finanças e Tributação da ALESC, a medida provisória 0248/2021, que altera as leis 16.160 e 16.465, e estabelece outras providências. Quanto à nota técnica 071/2021, no inciso 4 das conclusões, letra C, no tocante aos aspectos orçamentários e financeiros, a medida provisória não satisfazem adequadamente a condicionante estabelecida no artigo 16, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 7, inciso 4, a linha A1 do Decreto 2.382/2014, merecendo, por parte do Governo, esclarecimentos ou novos cálculos relativos à repercussão financeira real que advirá com a implementação consoante os fundamentos expressados no item 2.1 a 2.7 acima. Então, isso, na verdade, está na nota técnica e agora a Secretaria vai responder. Cabe esclarecermos o que, no que diz respeito ao impacto financeiro da MP, a deliberação 1801/2021 do Grupo Gestor do Governo do Estado, deferida no processo da Secretaria de Estado da Saúde 180612/2021, página 3, limitou-se à revisão da retribuição de produtividade médica, com impacto mensal estimado de R$ 5.300.974,12 e anual de R$ 63.611.689,44, conforme documentos assinados pelo secretário de Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, página 18 e 25. Ratificado a pedido do Grupo de Gestor do Governo do Estado, pelo senhor Luiz Antônio da Qual, secretário adjunto da CEA, página 35. Quanto à retribuição por produtividade médica, retribuição por gestão em saúde, gratificação de desempenho e produtividade médica e gratificação complementar de representação, conforme os mesmos documentos já mencionados, páginas 18, 25 e 35, seus impactos financeiros foram contemplados no impacto global calculado no processo CEA 14448/2021 e deferidos pelo Grupo Gestor do Estado, através da deliberação 1752/2021. Ambos anexados às páginas 48 a 71 do processo 180612/2021 da CEA, da Secretaria de Estado da Saúde, sendo impacto previsto para o exercício 2022 no valor de R$ 1.338.228.090,43 e para 2023 de R$ 1.565.297.162,33 e para 2024 de R$ 1.565.297.162,36. Cabe destacarmos que, conforme despacho da Secretaria de Estado da Fazenda, página 36 e 37, abre aspas, o processo CEA número 14488/2021 não trouxe informação
pormenorizada de cada aplicação e cada carreira inclusa naquele processo. Eu trouxe apenas informações quanto ao impacto global de vários anteprojetos de lei de revisão salarial do Poder Executivo Estadual, que estavam sendo tratados e coordenados pela SEA e pela SEA. Logo, esta Secretaria de Estado da Fazenda limitou-se à análise do impacto dos limites das despesas pessoal do Poder Executivo e os dos desembolsos quanto à sua análise. Quanto ao impacto orçamentário e de desembolso financeiro, informamos que para o projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2022, LOA, em análise na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, esta Secretaria de Estado da Fazenda destinou 15% da receita líquida de impostos projetada pela fonte de recursos 0100 para atendimento às ações e serviços de saúde planejados por aquela Secretaria de Estado da Saúde, incluindo folha de servidores, custeio, manutenção e investimentos de responsabilidade daquela pasta. Terceiro, quanto aos documentos analisados por este grupo gestor do governo, para as deliberações, destacamos que foram considerados para a deliberação do grupo gestor do governo 18/01/2021 a estimativa do impacto orçamentário e financeiro emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, anexada às páginas 18 e ratificada pelo despacho SEA, constante às páginas 35. E a declaração do ordenador de despesa de que o aumento previsto tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com PPA e LDO, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, anexada às páginas 25. Em relação à deliberação do Grupo Gestor do Governo, 1752/2021, os documentos do processo CEA 14.448/2021 foram copiados para o processo CEA 18.16.612/2021, estando o impacto financeiro estimado às folhas 48 e 71. Sendo estas informações a serem prestadas no que tange às análises desta Secretaria de Estado da Fazenda e deliberação do Grupo Gestor do Governo, que se refere, encaminhamos o presente processo para a consolidação da Casa Civil e resposta à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, renovando votos de consideração e colocando à disposição para esclarecimentos adicionados. Assina o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Senhores deputados, se quiserem fazer manifestação. Deputado Sargento Lima. Sim, presidente. Só a data da resposta da Secretaria de Saúde não ficou clara para mim. Quando que ela respondeu? Dia 20 de maio. Está assinado aqui. Datado. E a do Tribunal de Contas? Do Paulo Eli, dia 20 de maio, foi dada a resposta. E da Secretaria da Saúde... Está aqui, dia 19/5, 19 horas, 20 minutos e 52 segundos. Emitido por eles, mas veio pelo sistema. Satisfeito, presidente. Senhores deputados, continua aberta a palavra para a manifestação. Deputado Joaninho. O senhor abriu a discussão, presidente? Qual? O senhor está... É discussão? Manifestação quanto às informações. Presidente, bom, eu estou substituindo o deputado Altair, e os 3 pontos que a consultoria da nossa casa ressaltou, realmente, até o primeiro, eu não preciso nem concordar nem discordar, apenas ela coloca que não se justifica o assunto tratar de medida provisória. Mesmo eu tendo me manifestado na Comissão de Constituição e Justiça, esse apontamento que a consultoria fez, ela fez depois do processo, do projeto da MP ter passado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um ponto que eu queria destacar, até para justificar o meu voto. Outro ponto é eu não concordar com a manifestação do governo, no que diz, até para resumir, já que eu me manifestei anteriormente, que eu não concordo com os tópicos apontados pelo governo no que diz respeito ao RGS, né, a retribuição por gestão hospitalar, versus verba indenizatória, que a nossa consultoria coloca, que são as parcelas como auxílio alimentação, vale transporte, creche, indenização pelo veículo de uso próprio,
veículo próprio e também ajuda de custo. Outro ponto destacado pela nossa consultoria é que a MP, diferentemente do que o governo se manifestou, já que ele apresentou agora, através da Procuradoria, o atendimento, né, à lei de responsabilidade fiscal. Mas outro aspecto que eu ainda não mencionei e gostaria de mencionar é a manifestação do Tribunal de Contas, que eu destaco aqui um trecho da manifestação do Tribunal de Contas. Examinando os documentos que acompanham o processo legislativo, MPV 248 de 2021, não identificamos a comprovação do atendimento cumulativo dos requisitos dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Portanto, essa manifestação do Tribunal de Contas, que diz que não são cumpridos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e os 3 pontos destacados pela nossa consultoria, embasam o meu voto contrário à medida provisória. Que bom, não é sempre que isso acontece, que bom que eu tive oportunidade de participar dessa discussão na CCJ e aqui na Comissão de Finanças, tendo ainda antes do plenário essa possibilidade de corrigir um voto que eu tinha feito na CCJ. Senhores deputados, mais alguma manifestação quanto à devolução do diligenciamento? Presidente, Deputado Sargento Lima. acompanhando a linha de raciocínio do deputado João Amin, eu quero dizer que, se fosse na CCJ, eu também me sentiria tranquilo em votar, tendo em vista a temática da comissão. A resposta é do dia 24/5 do Tribunal de Contas, foi hoje de manhã, chegou aqui na casa. Contrariando, inclusive, o parecer da Fazenda. Então, eu não me sinto nem um pouco confortável em votar dessa forma. Obviamente que vai ser aberta a votação e vai ser colocado em votação, acredito eu, né? Não estou aqui sendo um vidente. Porém, eu não vejo condições de prosperar essa votação e prosperar essa matéria dessa forma que ela foi apresentada, considerando que estamos na Comissão de Finanças e Tributação, diante da resposta do Tribunal de Contas. Então, o meu voto vai ser contrário a ela ali por uma questão de responsabilidade. Senhoras deputadas e senhores deputados, não havendo mais quem queira se manifestar quanto às respostas do diligenciamento, eu coloco em discussão parecer e voto do relator, que é pela aprovação da medida provisória, convertendo ela em projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria, com os votos contrários, deputado Sargento Lima e deputado João Amin. Senhores deputados, temos ainda o retorno de diligência do PL, o 047.5/2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei deu entrada nesta casa em 2020, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça. Não. O que foi aprovado por unanimidade pelos presentes foi designado no âmbito interno desta comissão o eminente deputado Silvio Drevik. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que foi pela aprovação da matéria. Na forma como veio da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Bruno Souza, foi concedido vista na época ao deputado Bruno Souza. Sua Excelência pediu aprovou um requerimento de diligenciamento, foi feito o diligenciamento. Vieram a resposta desses diligenciamentos. O projeto continuou sendo, foi remetido outra vez para o deputado Bruno para fazer o exame da resposta do diligenciamento. Sua Excelência, deputado Bruno, pediu um novo diligenciamento, na época, aí já no dia 15/12/2021.
Foi aprovado o rediligenciamento, veio a resposta, foi entregue ao deputado Bruno e, infelizmente, ele até hoje não se manifestou. Em razão da sua substituição, evidentemente que o projeto veio para esta presidência, que pautou no dia de hoje, para tratarmos dessa questão. Tá? Então, prevalece o relatório e voto do deputado Silvio Drevik, que é pela aprovação da matéria. Então, feito esse relato da tramitação, eu coloco em discussão o relatório e voto do deputado Silvio Drevik, que é pela aprovação da matéria. Pois não, deputado Julinho? Presidente, como eu estou substituindo o deputado Altair, que substitui o deputado Silvio Drevik, eu tenho que fazer duas observações. Após o parecer que o deputado Silvio apresentou, duas diligências, duas respostas chegaram na Comissão de Finanças. A primeira, as duas do deputado Bruno. A primeira, da Secretaria de Estado da Fazenda, DIT, se manifestou que não tem condições de aferir ou não o aumento da despesa pública e, para tal, o DETRAN deveria ser oficiado. Na segunda diligência, o DETRAN se manifestou pela inconstitucionalidade. Por vício formal, ele entende que não compete ao Legislativo a iniciativa pelo tema, e que o mesmo não atende o interesse público, pois entende que limitará o número de credenciados. Por isso, mesmo eu substituindo, eu não concordo com o deputado Silvio, que também não tinha acesso a todas essas informações no momento que fez o seu relatório. Então, eu me manifesto contrário ao projeto. Porém, o deputado Silvio ele não está mais nas finanças, então eu acredito que tem que ser me perguntado, já que eu estou substituindo, se deve ser mantido ou não esse parecer dele. Eu não concordo que deve ser mantido. Deputado João Amin, tem sido uma prática na nossa comissão, quando do retorno de diligenciamento ou de voto vista, é solicitado ao relator se mantém ou não o voto. E o deputado Silvio, nas duas oportunidades, manteve o voto. Não, presidente, as diligências não tinham chego ainda na época do deputado Silvio. Não, mas vamos lá. Quando o deputado Bruno... Como eu faço parte agora, eu não mantenho o parecer. Sim. Deputado João Amin, o deputado Silvio Drevik, na época que foi feito o rediligenciamento, nós perguntamos, deputado Silvio, o senhor concorda com o rediligenciamento, mas mantém o seu parecer? Sim. Então, essa tem sido a prática dentro da nossa comissão. Não, presidente, mas nada como tempo para corrigir uma informação que o deputado Silvio ainda não tinha, presidente. Presidente, eu faço uma ponderação. Se não cabe pedido de vista, o sobrestamento seria mais prudente nesse momento para que a gente possa ouvir o deputado Silvio, que realmente as informações vieram posteriormente à manifestação dele, e a gente deliberaria com mais conhecimento. Eu acho que seria prudente. Se a senhora deputada e os senhores deputados concordarem, eu faço sobrestamento para fazer a devida consulta. Essa proposta do deputado Júlio, ela é uma proposta que, ao meu ver, ela é posterior à manifestação de quem, aqui por direito, faz agora a substituição do deputado Silvio. Deputado João, ela é até de uma maneira muito republicana e diplomática. Porém, como eu estou substituindo, o correto, como você me perguntou e eu não concordo com a sua opinião, é que eu não mantenho o relatório do deputado Silvio. E eu o substituo aqui de maneira formal, legítima, e não tem por que ser feito a mim um questionamento sobre um relatório, senão para que eu estou fazendo uma substituição aqui? Não serve para nada na prática. Não, O deputado Silvio não havia colhido as duas informações, tanto da Secretaria de Finanças quanto do DETRAN. O deputado Silvio foi substituído pelo deputado Altair, que me fez um pedido na semana passada para estar aqui hoje. As respostas do deputado Silvio, do deputado Bruno, chegaram. Então eu não mantenho o relatório do deputado Silvio. É muito simples. Deputado João Amin, não há como mudar o relatório e voto de um relator já publicado. Não há. Claro que há, deputado. Não há, as diligências chegaram depois da manifestação a dele. possibilidade é quando... Então, para que a diligência? Foi feito diligenciamento, foi o Pois é, então para que a diligência? O plenário concordou. Como é que um relator Mas, não vai mudar João Amin, o voto deputado depois da diligência? Não há possibilidade de... Claro que há, deputado Não há Marcos. possibilidade. Mas Foi é feito claro o que há. relatório e voto,
Foi aberto o prazo de vistas, foi concedido vista, foi feito diligenciamento. E agora O processo Vossa Excelência está na me sua- pergunta se eu mantenho o relatório do deputado Silva. Eu não mantenho. Não, mas eu não perguntei a Vossa Excelência. Mas o Eu não senhor tem perguntei. que perguntar. Não, não tenho. Claro que tem, Já a foi diligência perguntado- chegou. Foi perguntado ao deputado Silva, João. Presidente, se as duas diligências chegar, Deputado mas Joamin, a foi sua pergunta perguntado ao ao deputado deputado Silva foi feita antes da diligência chegar, deputado Marcos. Deputado Joamin, não há possibilidade de mudar o relatório e o voto do Mas deputado. é óbvio que há, do deputado. Silva. Não há. Então não há prazo, então também não há como manter o pedido de vista. Não, nem ele não pediu- nem, ele não- nem ele não postergamento. pediu vista. Ele não pediu vista. Então também não há. O que ele solicitou, o deputado E olha que Júlio, eu concordo é com a seja sugestão do deputado sobrestado Júlio. Para... Ele não se propôs. E olha que eu seja sobrestado para escutar o deputado Silva. Eu vou colocar em votação a sugestão do deputado Júlio Garcia. Deputado Não, mas Marlene. antes disso... Calma aí. Deputado Marcos, esse calendário não existe, esse cronograma não é essa a ordem cronológica. Primeiro, então, Vossa Excelência me nega, Não, até não me faz surpreende, isso, não e até começa me dessa surpreende... Não, deixa Não, eu só não começa terminar. dessa forma. Posso só terminar o meu... Pode terminar, sim. Vossa Excelência não vai, como substituto legal, legítimo do deputado Silvio, na Comissão de Finanças, poder mudar um relatório depois da chegada da diligência. Essa pergunta eu lhe faço. Vou colocar em votação o deputado Marlene. O quê? Por que está colocando em votação, Mas o presidente? quê? Estou colocando em votação a sugestão do deputado Júlio Não, Garcia. calma. Primeiro, Vossa Excelência vai me Deputado negar o... Não, não estou negando. Claro que está negando, Não estou- deputado Marcos. Regimentalmente não há possibilidade de mudar o voto do deputado Silva. Mas como há, não, há. deputado Marcos? Não há. Aonde que está isso no regimento? Não há. Aonde que está isso? Não há. Aonde que está isso? Não há. Aonde que está isso? É só você ler. Aonde? Eu não vou procurar Aonde é pro que eu senhor. vou ler isso se não vou, tem? Não vou procurar para o senhor, deputado João. Mas onde é que eu vou ler isso se Não não vou tem? procurar para o senhor. Leia o senhor. Então eu... Hã? Eu lhe dou até o regimento, se o senhor quiser ver. Não. Vossa Excelência que tem que achar isso no artigo. Eu sei. Então eu vou me abster da proposta do deputado Júlio e Presidente. discordo do vosso... Está em votação. da Já vossa coloquei em votação. presidência. Vossa Excelência vai se manifestar depois. Deputado Marlene, como vota a sugestão do deputado Júlio? A favor, claro. Deputado Bocelin. A favor da proposta Deputado Fernando. Júlio. Deputado Sargento Lima. Contrário, e quero colocar também a sugestão do deputado Sim. Sargento Lima, mas contrário. Deputado Adriano. Com Júlio. Eu me abstenho. Então está aprovada a sugestão do deputado Júlio Garcia. De quê? Dá superestamento para constar o deputado Silvio Dreyfus. Senhores deputados, vamos dar prosseguimento. Ainda na pauta, nós temos o projeto de lei complementar de número 009.5/2022, de origem da Defensoria Pública, que cria 25 cargos de provimento efetivo de defensor público no Estado de Santa Catarina e altera as disposições da Lei Complementar 575/2012, adota outras providências. O projeto de lei deu entrada nesta casa, foi no expediente no dia 26/4, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, recebendo votação unânime dos presentes naquela reunião. Avoquei o presente projeto de lei, examinei toda a documentação acostada e o meu voto é pela tramitação regular do presente projeto de lei, tendo em vista que estão sendo atendidos todos a lei de responsabilidade fiscal, a questão financeira e orçamentária da Defensoria Pública. Não tenho dúvida de que o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, a palavra. Presidente, também quero vistas em gabinete ali. Não vou abrir a discussão para não delongar mais isso aqui, o porquê dessa votação. Senhores, quero propor a Vossa Excelência, vista coletiva a todos os senhores deputados, com compromisso de devolução na próxima reunião, tendo em vista a lei eleitoral que ora se avizinha. Não concordo, presidente. Até porque não existe um porquê disso aí, realmente. Porque eleitoral não tem fundamentação nenhuma isso aí. O regimento diz O 14 dias, regimento, presidente. 14 dias. Mas foi uma proposição, deputado Joamin. Se Vossa Excelência não concorda, eu respeito sua posição. Isso já está virando um hábito, já dá o prazo de uma semana. Ok, vamos cumprir o prazo regimental. Vista coletiva a todos os senhores deputados. Deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, só para... Pois não, deputado Adriano. Dentro desse projeto é aquele que trata da possibilidade de termos mais defensores públicos à disposição Sim. do povo de Santa Catarina, É certo? exatamente isso. Então, eu realmente apelo para os colegas parlamentares agilizarem a análise desse projeto, porque Santa Catarina precisa, principalmente as pessoas que não têm acesso, Ainda está em principalmente discussão, as mais presidente? carentes, Ainda está em à discussão o Defensoria projeto? Pública do Não. nosso Estado. Obrigado. Deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente.
tenho para relatar o PL 17/2022. Cuida-se de projeto de autoria da deputada Ada De Luca, lido no expediente da sessão plenária de 17 de fevereiro do ano em curso, que pretende acrescentar o inciso 9º ao parágrafo 3º da Lei 5.254, que cria o Fundo Estadual de Saúde no Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a possibilidade de repasse de recursos do referido fundo às entidades municipais associadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer, no âmbito do nosso Estado. Isso feito através de convênio. Ainda, a redação proposta prevê que, para receber os recursos, a entidade seja declarada de utilidade pública no município e no Estado, bem como que o seu estatuto vede a percepção de qualquer vantagem pelos seus associados. O deputado Joaquim está questionando se esse projeto é extra-pauta. Acho que está na pauta, né? Está na pauta. Então, prossigo. Em decorrência do requerimento de diligenciamento aprovado na CCJ, constam dos autos do parecer 138 de 2022 da Procuradoria-Geral do Estado, acolhido pela Secretaria da Fazenda, bem como o parecer 398 da Secretaria de Estado da Saúde. Em síntese, a SEF não encontrou óbice na tramitação da matéria, contudo, alertou para a necessidade de se consultar a SES para avaliar a compatibilidade do projeto em análise com o orçamento em vigor, sem que haja necessidade de suplementação pelo Tesouro. Ademais, a SEF revela que tramitou internamente sob o protocolo de 175.687, projeto de lei proveniente da SES com o intuito de vincular R$2 milhões do Fundo Estadual de Saúde anualmente à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Por sua vez, a SES manifestou-se favorável à proposição em voga, vez que atende ao interesse público e fez as seguintes recomendações: que as produções sejam inseridas no SISCAN e que a Rede Feminina de Combate ao Câncer esteja integrada à Rede Estadual de Saúde, fazendo referência e contrarreferência aos demais níveis de assistência, primário, secundário e terciário. E ainda que as coletas para rastreamento sejam realizadas em conformidade aos protocolos ministeriais e estaduais. Na reunião da CCJ, em 11 de maio, foi aprovado o relatório e voto pela admissibilidade da matéria, sendo posteriormente remetida a esse colegiado, no qual fui designado relator, na forma do regimento interno. Voto: incumbe a esta comissão o exame da proposição quanto à adequação financeira e orçamentária, na forma do RIALESC. Nessa seara, aproveito para colacionar o ofício DIT CEF 123, em que aquela diretoria examina a proposição em epígrafe. Desse modo, corroborando com a manifestação da CEF, entendo que a proposição é compatível com as normas orçamentárias vigentes, no sentido de que caberá ao gestor da saúde definir as prioridades e a forma da consecução dos objetivos da pasta, podendo optar, se oportuno e do interesse público, por celebrar convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Quanto às recomendações trazidas pela SES, entendo que tratam de questões operacionais, podendo ser incluídas como obrigações da conveniente nos termos de convênio. Ante o exposto, me manifesto pela admissibilidade, por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias, PPA, LDO e LOA, o PL 17/2022, remanescendo o exame do mérito pela comissão subsequente, assim designada pelo despacho do segundo secretário da mesa. Como voto, senhor presidente. Pela aprovação, parecer e voto do deputado Júlio Garcia ao projeto de lei 0017.0/2022, em que é a autora a deputada Ada De Luca. Em discussão. Deputada Marlene, com a palavra. Só uma vez atendidos os requisitos que nos competem discutir aqui nessa comissão, acho que não tem como não votar, não tem como votar diferente a não ser a favor. Mas também gostaria aqui de enfatizar a importância, a relevância do serviço que essas entidades prestam aqui em Santa Catarina, no Brasil, mas especificamente aqui em Santa Catarina, atendendo essas mulheres que são vítimas de câncer, que de alguma forma tiveram essa enfermidade e possibilitam a elas, além do atendimento psicológico, de apoio, também, em vários deles, exames
que a rede pública, por exemplo, não oferece a elas. Então, acho que o serviço é extremamente importante. Acho que não tem como não votar a favor de um projeto tão importante. Então, meu voto é a favor, senhor presidente. Deputada Marlene também se manifesta favoravelmente. Continue a discussão. Parecer voto do deputado Bruno. Deputado Júlio Garcia. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorde, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do deputado Júlio Garcia. Continua com Vossa Excelência. A palavra. Relatório e voto ao PL 67/2022. Autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Projeto é de origem governamental. Projeto que cuida da doação de imóvel no município de Criciúma. Esse imóvel já vem sendo usado pelo município há muitos anos. Não há nenhum óbice em relação à matéria. Voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação da matéria, por entendê-la oportuna e convergente ao interesse público. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Júlio Garcia, ao PL 0067.9/2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorde, permanece como se encontra. Aprovado. Deputado Júlio Garcia. Tem a PEC 04/2020, de autoria do deputado Mocelinho. Eu pedi vista na reunião passada. Devolvo sem manifestação. Houve solicitação de vista do deputado Júlio Garcia. O deputado Sargento Lima também solicitou vista. Já fez devolução, desculpe. Isso. E o deputado Bruno, que havia pedido vista, também houve a devolução em razão da sua substituição. No entanto, o parecer e voto é do eminente deputado Silvio Drevik, que emitiu o seu relatório e voto pela aprovação da matéria no dia 30/6/2021. No entanto, como disse, houve requerimento de diligenciamento, foi feito o diligenciamento, veio a resposta, ainda no dia... O diligenciamento foi aprovado dia 11/8, veio a resposta, foi solicitação de vista, e agora o deputado Júlio Garcia solicita a vista, faz a devolução de vista, como os outros fizeram. Então, prevalece o relatório e voto do deputado Silvio Drevik. Em discussão. Presidente, eu sugiro que seja colocado na próxima reunião, a exemplo da outra matéria. Há impasse esse aqui também? Eu sugiro e peço que os outros deputados se manifestem para que se coloque na outra Só reunião. vou poder tirar de ordem do dia se o deputado Júlio Garcia concordar. Ele estava pautado para ele. Só para esclarecimento, o deputado Altair Silva já tinha concordado com o parecer do... Não, presidente, o deputado Mussolini, com todo respeito à Ele sua PEC, continha emenda. na prática, sob a presidência do deputado Marcos Vieira, nada adianta a substituição de um parlamentar. Então, já que o deputado Silva vai estar na próxima reunião aqui, eu encaminho para que seja colocado sob votação quando ele estiver aqui, né? Porque eu estou aqui só para ocupar uma cadeira. Entendi. Ele vai estar aqui? Eu achei que era o Altair Silva que estaria. Deputado Joamin, Eu torço para isso. deputado Joamin, eu vou me permitir ficar calado para não abrir uma polêmica, né? Mas tudo bem. Peço para que o meu encaminhamento seja colocado em votação aos demais membros da comissão. Vossa Excelência não fez requerimento. Não, fez encaminhamento. Acho que o senhor, além de não estar consultando o regimento, Mas vamos lá, deputado Joamin, para não complicar, deputado Joamin. Eu vou colocar em votação a sua sugestão. Né? Regimentalmente, eu tinha consultado o deputado Júlio Garcia. Infelizmente, ele não está. Mas mais um motivo para não ser colocado agora. Não, senhor. O plenário vai deliberar. Claro que sim, está em discussão. Deputada Marlene, Vossa Excelência acata ou rejeita a proposta do deputado Joamin? Acho que também não tem problema da gente deixar para a semana que vem. Deputado Mocelin. Preferi que fosse votado hoje, mas também, se for semana que vem, não tem problema. Deputado Fernando. São questões distintas, mas vamos ter o bom senso. Sei que é questão distinta. Deputado Sargento Lima. Sim. Deputado Adriano, como vota? Também. Então fica para a semana que vem. Deputado Adriano Pereira, Vossa Excelência tem um projeto de lei.
projeto de lei de autoria do Governo do Estado que autoriza a doação de imóveis no município de Rodeio. Trata-se de doação de 2 imóveis do Estado para o município. O objetivo é usar um para a instalação da Secretaria Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Econômico e usar o outro para a instalação da Secretaria Municipal de Assistência Social. O projeto já tramitou nas demais comissões. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado de forma unânime, depois remetido para esta comissão, onde fui designado como relator. A matéria, ora analisada, cumpre os requisitos legais, está instrumentalizada para que o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina fique autorizado a fazer esta doação do imóvel para o município de Chapecó. Aqui é uma... Só queria tirar essa dúvida, porque aqui nós estamos falando de... Na pauta consta Rodeio, aqui no documento consta Chapecó. A ementa do projeto fala em Chapecó, original? Rodeio. Mas aqui, ó. Acho que o menino do teu município. Só talvez um erro aqui na orientação aqui do parecer, mas enfim. É Rodeio, Santa Catarina. Estão presentes a solicitação de autorização legislativa tratada neste projeto de lei, o interesse público devidamente justificado, a prévia avaliação de imóvel e a previsão para o uso próprio do município poderá receber a doação. É importante destacar que, em caso de desvio de finalidade, haverá reversão do imóvel para o patrimônio do Estado de Santa Catarina. Isso está previsto de forma taxativa no artigo 3º do projeto de lei relatado. Voto. Ante o exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei, número 063/2022, dando sequência à sua tramitação regimental. É pela aprovação do relatório e voto do deputado Adriano Pereira ao projeto de lei 0063.5/2022, que autoriza a doação de imóvel no município de Rodeio em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, vamos lá. A minha imobiliária. Relatório e voto ao projeto de lei 65.7/2002, que autoriza a doação de imóvel no município de Erval do Oeste. Pretende que, levada a cabo, foi tal adoção do imóvel venha servir ao desenvolvimento da atividade do Centro de Atenção Psicossocial do CAPES, bem como outras relacionadas às áreas de cultura, esporte e lazer em prol da comunidade. O meu voto é pela admissão e aprovação, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0065.7/2022, que autoriza a doação de imóvel no município de Erval do Oeste em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Fernando Crelin. Senhor presidente, senhores deputados, é uma medida provisória 0247/2021, institui normas de caráter transitório para a regulamentação do processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado e as associações de pais e professores APPs. A matéria está estruturada em 4 artigos e, conforme assentado no artigo 1º da medida provisória, verifica-se que a medida provisória, o governo do Estado pretende que a Secretaria do Estado da Educação fique autorizada a repassar recursos financeiros às APPs para custeio de despesas com serviços contábeis e pagamento de salários e encargos trabalhistas, inclusive de verbas rescisórias de profissionais que tenham relação de emprego com APPs, de escolas da rede pública estadual de ensino, desde que os mencionados profissionais tenham prestado serviço nas referidas escolas. Em síntese, pretende a medida provisória instituir medidas transitórias que mitigam os efeitos legais provocados por condicionantes legais supervenientes, quais sejam, como exemplo, os constantes na Lei Estadual 16.292, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Programa de Apoio Social PAS, externados no parecer 129/15 PGE, da Lavra da Procuradoria-Geral de Estado, que, entre outros, veda expressamente a formalização de parcerias do ente estatal com entidades que possuam servidores públicos da concedente, ou de órgãos ou entidades a ele vinculados, sendo esse frontalmente o caso das associações de pais e professores. Portanto, trata-se da matéria de extrema relevância e urgência, em face do alto impacto social e econômico advindo do encerramento das parcerias realizadas entre a Secretaria do Estado da Educação e APPs, algumas dessas datando mais de 40 anos, pretendendo, contudo, superar a insegurança jurídica e um modelo de gestão obsoleto, bem como mitigar a possibilidade de paralisação dos serviços de limpeza, de conservação e vigilância nas escolas da rede pública estadual, os quais alcançam um contingente de trabalhadores na ordem de 3.735, entre serventes, zeladores e merendeiras.
Nesse sentido, verifico que constam da proposição em tela a indicação da dotação orçamentária, bem como da comprovação da disponibilidade dos recursos financeiros para a cobertura da respectiva despesa. A estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício de início da vigência da norma, bem como nos 2 anos subsequentes, acompanhada de demonstrativo e metodologias de cálculos utilizados, e primordialmente a adequação orçamentária e financeira com os dispostos na Lei Orçamentária Anual e Lei das Diretrizes Orçamentárias. Antes exposto, não havendo óbice na ordem financeira e orçamentária, manifesto-me no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, a admissibilidade da continuidade regimental da tramitação da medida provisória 0247, como determinada no despacho inicial após folha 2 pelo primeiro secretário da mesa. É pela admissibilidade. Senhores deputados, o deputado Fernando Crelin foi o relator da matéria no âmbito interno desta comissão. E Sua Excelência, só um instantinho. E Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto pela aprovação da matéria, fazendo a conversão da medida provisória em projeto de lei para ir a plenário se for aprovado. Então, coloco em discussão o parecer e voto do deputado Fernando Crelin, que é pela aprovação da matéria com a consequente conversão da medida provisória em projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como 50, aprovado. Só quero fazer uma referência a Vossas Excelências. Eu preciso fazer um registro também antes de terminar a reunião. Pois não. Só fazer um registro. Essa medida provisória, ela foi editada no dia 23 de 12 de 2021. Foi lido no expediente desta Casa no dia 3 de 2 de fevereiro de 2022. A admissibilidade dela foi votada na CCJ no dia 17 do 5, semana passada. Como é que, no mérito, esta comissão tem tempo? Ficou parada na CCJ todo esse tempo. Como a 248. A da indenização, como outras tantas. As comissões de mérito não têm tempo suficiente para examinar. Fica tudo parado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, Vossa Excelência, com a palavra, deputado João Minho. O que aconteceu hoje aqui é constrangedor. Eu, a pedido do deputado Altair, vim substituir um membro do meu partido na Comissão de Finanças, e mesmo sendo uma substituição temporária, eu não pude retificar o voto de um parlamentar também do meu partido, sem nem ter conversado com ele. Até porque as diligências chegaram depois da sua manifestação. Só queria fazer uma reflexão. Essa comissão aqui teve uma substituição recentemente. O deputado Bruno saiu, e pelo que se eu não me engano, o deputado Vampiro vai o substituir. Então quer dizer que todas as manifestações que o deputado Bruno fez não poderão ser modificadas pelo deputado Vampiro? Essa é a reflexão que eu faço. Não me interrompa, deputado. Não, eu estou terminando. Eu estou com a palavra. Estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Você não tem o comando, a presidência de uma comissão. A presidência de uma comissão tem limites.